Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor de bondade infinita, Jesus, Mestre amoroso e bom, neste momento de sementeira, nós rogamos, ensina-nos a abrir os braços para receber o seu amparo. Fortalece-nos a vontade e o bom ânimo diante das dificuldades. Estimula-nos a confiança e a fé. Estamos cansados, Senhor, da nossa própria inferioridade e ignorância. Ajuda-nos a ser generosos, dignos, sobretudo na vontade de auxiliar os nossos irmãos mais necessitados que nós. Afasta de nós o orgulho, a vaidade e ajuda-nos a caminhar pelas estradas do trabalho e da humildade, a fim de conquistarmos a paz e a serenidade e termos o direito de estar em perfeita sintonia com a vontade do Pai, justo e perfeito. Ajuda-nos a ser fiéis a Deus, hoje e sempre, assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, hoje vamos descrever as questões 50 e 51 de O Livro dos Espíritos. Questão número 50. A espécie humana começou por um só homem? Resposta: não. Aquele a que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como o teria de ser se o homem não tivesse aparecido depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Prezados ouvintes, hoje temos a grata satisfação de receber no Sementeira Cristã o companheiro Jamil Costa para uma entrevista que temos certeza será de interesse de todos. O Jamil é profissionalmente professor de educação física e técnico de basquete. É casado com Suzy e tem 2 filhos, Estevão e Felipe. No movimento espírita participa do grupo Ame Sua Vida.
Este grupo, como muitos sabem, trabalha a valorização da vida e prevenção ao suicídio. O Jamil tem uma grande atuação entre jovens, pelo seu espírito jovial e muito preocupado e amoroso na formação moral e espiritual da juventude. E sempre que convidado faz palestras, contribuindo grandemente com o movimento espírita de nossa cidade. Jamil, seja bem-vindo, uma alegria para nós do Sementeira Cristã. Muito obrigado, é sempre uma alegria, né, a gente poder estar conversando, né, sobre questões do Evangelho. É um momento muito especial, né, que a gente está vivendo, apesar, né, da gente estar quase que encerrando, né, uma pandemia, a gente ainda tem restrições, né, então a gente está com muita saudade dos encontros presenciais, mas não deixa de ser um encontro, né? E eu escolhi o tema Expressões do Amor, pegando ali no capítulo 9 do Evangelho, os itens afabilidade, a doçura e a paciência. Então, no contexto ali do Evangelho, é bom a gente lembrar que o capítulo anterior, o capítulo 8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Na sequência, bem-aventurados brandos e pacíficos, né? E eu coloco também como pacificadores, né? O momento também, né, nos coloca até numa possibilidade de, num atendimento fraterno, em qualquer situação que a gente esteja, a gente se portar como um pacificador, o mesmo na sociedade. Depois, na sequência, bem-aventurados misericordiosos, amar ao próximo, amar os inimigos. Então, eu quero puxar, antes de entrar aqui no Evangelho, uma fala do pastor Henrique Vieira, né, um pastor evangélico no Rio de Janeiro, em que ele coloca que a gente pode considerar o amor como sentimento e o amor como expressão, como atitudes, como gestos. Então, sempre que a gente for estudar o Evangelho e a gente estiver, né, se debruçando em alguma passagem, a gente tentar, né, compreender o que Jesus está dizendo naquele momento ali. Então, por exemplo, quando ele fala amar os vossos inimigos, ele não está falando, né, daquele amor que a gente tem por um filho, por um ente querido, seja familiar ou amigo, que a gente quer estar junto, que a gente abraça, que a gente tem, né, o prazer de estar junto. Então, o amar o inimigo ali, né, é uma postura, é uma atitude, né, de não vingança, né, de não querer pagar o mal com o mal. Então, é muito interessante quando ele fala, né, da gente expressar o amor, né, por isso que eu coloquei expressões do amor, porque em muitos momentos não é aquele amor sentimento. Acaba sendo um comportamento mesmo, né, essa atitude com o inimigo, né, Jamil? Com o inimigo, com os aflitos, né, Nara? Eu estava relembrando aí, enquanto eu estava fazendo o estudo, alguns exemplos. Jesus é muito atuante, e não só com a pessoa que está ali aflita. Então, por exemplo, no caso da mulher adúltera, né, além dele ter uma atitude de afabilidade, doçura com a mulher adúltera, ele também teve uma atitude que é de amor também, mas de energia com aqueles que estavam, né, prontos ali para cometer um ato de violência, né? Naquela passagem, né, do bom samaritano também, se a gente traz para os nossos dias de hoje, né, é muito atual isso. Tanto a gente pode considerar essa passagem com relação às pessoas em situação de rua, quanto também aqueles que estão caídos moralmente, emocionalmente, né? Então, a gente vai fazendo um estudo e vai tentando contextualizar com o momento, né? Nós tivemos recentemente aqui uma festa que foi a Expo Agro, e teve uma agressão muito violenta com um casal trans. Então, o que naquele momento ali pede, né, uma atitude de afabilidade e doçura? Não é ir lá e abraçar ninguém, né, e falar, ô, meu querido, mas de proteção, né? Tem pessoas que às vezes ficam filmando aquela situação ali, né, e poderia cercar aquela situação. Todos acompanharam aquela situação do Genivaldo, né, lá no Nordeste, né, que foi morto dentro de uma viatura. Poxa, vai lá, quebra o vidro, tenta alguma coisa que
que aparentemente parece uma violência, né? Sei lá, e quebrar o vidro de um carro. Mas para amenizar, Mas né? para amenizar, né? Para proteger alguém. Então, eu tô só querendo refletir um pouco aqui que nem sempre atitudes de amor são gestos de carinho, de abraço. Claro que é uma expressão importante também. Na realidade, você já tocou a questão de forma bastante presencial, mas a gente gostaria de saber, com relação a esses sentimentos, com relação a essas energias, como que você analisa a situação neste momento em se tratando do nosso país? Eurípides, é assim, eu sempre tento ver, falo por mim, que tudo que a gente está estudando e que a gente está avaliando, né, nesse momento agora, a gente precisa estar inquieto, a gente precisa estar incomodado, né? Olha, já conquistamos isso, mas o que mais eu posso fazer? Né? Então, assim, não resta dúvida que a sociedade está progredindo em vários aspectos, né? Mas eu sou muito otimista, né? Mas também, assim, eu sou muito realista. Eu, no começo do movimento espírita, né, quando eu comecei a participar, eu era muito assim, muito inocente também, muito romântico. Por quê? A gente ia para o centro espírita, é só aquela alegria, aquela paz, o abraço, né? Então, assim, a gente vive num ambiente, meio que uma bolha. É muito bom, né? Isso nos traz, assim, coisas muito positivas, o estudo, a fraternidade, a compreensão do Evangelho, né? Mas aí você vai compreendendo melhor, assim, a realidade. A gente está num momento assim, o planeta passando por dezenas de conflitos bélicos, né? O nosso país também necessitando, né, de um amparo, de mais fraternidade, né? Entre a gente é muito legal, eu com a minha família, com meus amigos, né? Mas assim, eu acredito que a gente nunca pode estar pensando assim, ó, não, tá bom, né? A cada conquista eu falo assim, não, mais um passo, vamos caminhar um pouco mais, né? É nesse sentido que eu acredito que a gente tem que estar incomodado. O dia que eu deitar no travesseiro e achar que falar assim, não, ó, tá tudo bem, eu cruzo os braços, né? Eu acredito que a gente tem que seguir, né? Jamil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra a missão do nosso país nesse contexto. Você já disse que é otimista, né? E você é otimista quanto a esse propósito do nosso Brasil? Ô Nara, vamos voltar um pouquinho, né? A gente acredita que nas 3 revelações, Jesus, né, vem trazer a mensagem do amor ali em Israel. Até hoje, boa parte, né, da população lá não tem Jesus como um divisor ali, né? Estão no ano 5000 e tanto, porque não acreditam que ele é o Messias, né, que os profetas diziam que chegaria. Depois a gente acredita que a França, né, com o Espiritismo teve um papel importante, e aí, né, o Brasil como essa proposta da pátria do Evangelho e o coração do mundo. Então, eu confio que é uma missão, mas que não é uma coisa que já está certa. Nós ainda não somos, ao meu ver, a pátria do Evangelho, né? Nós temos extremos aí, né, de muita fraternidade em momentos que se precisa, mas por outro lado nós passamos, né, por um processo de colonização, nós passamos por um processo de escravidão, nós passamos por processos que vem até hoje de uma desigualdade muito grande, né? O momento agora, se a gente pegar, né, a violência com relação às minorias, né, a população passando fome. Então, eu acredito que a gente tem que, pouco a pouco, né, tanto pessoalmente como o movimento espírita, né, participar mais ativamente desse contexto. Né? Nós temos uma proposta, quando a gente fala que o Espiritismo é o Consolador prometido, então nós temos muito a oferecer. Né? Então eu acredito que tudo aquilo que for possível a gente levar a mensagem do Evangelho, e todas as mensagens que a gente acredita
né, que o Espiritismo tem de positivo, a gente tem que levar. Eu falo por mim, eu não posso generalizar, mas eu me sinto assim, bastante omisso com relação a isso, né? Eu sempre fico me perguntando assim, o que mais que a gente pode fazer, onde mais que eu posso estar, né, atuando, e, né, como eu falei, otimista, realista e se sentindo bastante incomodado, tanto no pessoal quanto no coletivo. Ele é predestinado a essa condição e existe um longo caminho a percorrer? Eu pergunto mais, o Espiritismo ou o Brasil, sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, Deus, quando quer, faz. Então, esse Brasil vai ser com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Será? Nara, eu acredito que pode mudar. Eu acho que nada é fatalidade, assim, tem que ser, porque senão é esperar. Então depende dos homens. Eu acho que depende dos homens. E tem um ponto que eu vi uma mensagem recente e eu estou refletindo muito nessa mensagem. Nós estamos aqui para evoluir individualmente, né? Tem as relações, as famílias, os amigos, a sociedade. Então tá, eu evoluindo individualmente, a sociedade vai mudar. Nós vamos levar quantos milênios para que cada um, sabendo que tantos ainda estão fazendo o mal por prazer. Eu acredito que a gente superou isso já. Quando a gente prejudica alguém, quando a gente faz algo que não é legal, não é mais por aquela intenção, não, eu vou prejudicar, né? Mas tem uma parcela grande da sociedade que ainda está nesse estágio. Então eu acredito que o inverso também é real. Se eu mudo a sociedade, eu também mudo os indivíduos. Por isso que eu falo da necessidade da gente se envolver mais também, né, com as questões sociais. Bom, tá aí um problema do meio ambiente. Qual que é a proposta nossa do Evangelho? Como que o movimento espírita pode se posicionar com relação a isso? E aí são dezenas de questões aí que nós estamos vendo aí acontecer e, assim, sendo muito sincero, eu vejo pouca participação do movimento espírita. Eu acredito que, não estou falando da doutrina espírita, que é inquestionável, né? Mas eu acho que a gente tem, né, uma mensagem maravilhosa, uma proposta que poderia ser levada. Então esse seria o movimento espírita, seria omisso com essa missão de Brasil, coração do mundo, Jamil? Estaria sendo omisso? Nara, assim, eu acredito que sim, sabe? Poderia fazer mais. Eu sei que é um tema, Nara, que assim, a gente poderia estar conversando horas, tem pontos muito positivos. Eu não estou criticando assim, porque tem muita gente se entregando no movimento espírita, assim, seja desde liderança até aquela pessoa que chega ali desconhecida, mas que está cumprindo o papel dela na sociedade, no trabalho, na família. Olha, eu não quero tirar méritos nenhum, né? Eu falo de omissão no sentido de se colocar, né? de se posicionar, de levar uma proposta, né? Eu falei do meio ambiente, tem muitas outras aí, isso com relação à cidade, com relação ao estado, com relação ao país, né? Então, assim, eu acredito que esse tema tem que ser mais falado, sabe, no movimento espírita. Eu vou dar um exemplo que me incomodou muito, né? E eu estou falando aqui, é uma posição do Jamil, eu não estou falando aqui que é a posição do espiritismo, né? É a minha interpretação. Mas há pouco tempo nós tivemos uma jovem de 11 anos que foi estuprada por um ente próximo, né? Um familiar, ficou grávida, foi uma comoção nacional, criou toda uma polêmica, até um absurdo com relação à menina. E numa das poucas vezes que eu vi, né, o movimento espírita se envolver, foi a FEB se posicionando a favor de continuar a gravidez de uma menina de 11 anos, que os médicos falaram que se continuasse a gravidez, a menina ia morrer, o bebê certamente, contrariando o livro dos Espíritos, que fala que nesses casos o aborto é permitido. Então não é ser a favor do aborto, é a favor de proteger uma vida, como está lá no livro dos Espíritos, né? Então foi um posicionamento que, assim, eu fiquei muito chocado, né?
É claro que quando você está falando de aborto, a nossa posição é de defesa da vida, né? Mas é uma coisa que tem que ser conversado com classe médica, com especialista. Ali não é uma questão filosófica ou doutrinária. Então eu estou dando um exemplo, mas que eu acredito que a gente tem que estar mais participante ainda. E se tratando de Brasil, Jamil, esse assunto está profundamente relacionado com o momento político que a gente está vivenciando, ainda mais em ano de eleição. Como que você analisa toda essa questão? Oi, Euripides, primeiro, eu acredito que a gente tem que quebrar esse tabu de que não se deve falar sobre política no movimento espírita. É claro que eu não defendo jamais falar de partidos, falar de candidatos, mas a questão política ela é fundamental, até porque o Espiritismo tem um perfil de solidariedade, de caridade, de diminuir a aflição das pessoas. E esse momento político que nós estamos vivenciando, quem está mais sofrendo com isso são essas populações. Então, eu acredito que a gente precisa falar o que é que o Evangelho traz de proposta nesses momentos, é esclarecer como que num momento político de eleição eu posso buscar uma melhor opção, porque não é o que o candidato fala, não é o que a internet me traz, mas onde que eu posso buscar informações para que eu tenha um voto coerente, né? Quais são os caminhos? E fala-se muito dos cargos de prefeito, de governador, de presidente. E quem interfere muito na vida do cidadão é a Câmara dos Deputados e é o Senado. Então, quem são as pessoas que já estão lá, que estão defendendo a fraternidade, a proteção do meio ambiente, que está votando do lado dos trabalhadores, né, da população LGBTQIA+, que sofre muito, a questão das mulheres, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, feminicídio, a questão do racismo. Então, assim, quais são as propostas, né? E, assim, jamais induzir alguém ao voto, né? Como a gente vê muitas, né, igrejas, e também não estou julgando que nada é generalizado, né? Não é porque tem uma bancada evangélica que todos os evangélicos fazem isso, não é porque tem qualquer tipo de posicionamento da Igreja Católica ou de outro que a gente vai generalizar. Mas, né, a gente se informar melhor, né, mostrar caminhos, né? A gente tem um trabalho lá no Jardim Aeroporto e, assim, é o assunto próximo das eleições que nós conversamos com as famílias que vão lá. Jamais citar um nome e falar assim, olha, vote nesse candidato ou nesse partido, porque aí seria de uma incoerência total. Mas estimulá-las, essas famílias, né? Fala, pessoal, procura se informar, né? Não é só o que a gente vê na mídia, porque nas propagandas todos falam que vai resolver os problemas, que vai acabar com a fome, acabar com todos os problemas, né? Então, na sua opinião, esses temas mais impactantes, conflitantes, deveriam ser mais trabalhados, deveriam ser mais discutidos dentro dos grupos espíritas? Eu acredito que sim, Euripides. Eu acredito que sim. Com muita coerência, né, com muita transparência. O momento agora, né, além de ser um momento muito delicado, né, a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, né, o Brasil produz alimentos para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, mas tem 20 milhões passando fome. E quando eu falo na questão, né, que a gente às vezes convive numa situação tão confortável, num ambiente tão prazeroso ali, que a gente não se dá conta do que é isso, né? Então, assim, são populações aí que estão sofrendo, fora aquelas que têm a insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer, né? E assim, indo um pouco mais profundo, eu acho que esse momento agora é uma questão não só, né, de decisões entre partidos. Eu acho que nós estamos num momento agora
de risco de ruptura com democracia. Então, assim, eu acho que esse assunto, ele não foge, para mim, de afabilidade, de doçura, de paciência, né? Eu acredito que é um tema aí muito, muito atual e que vai interferir, né, diretamente na vida do país nos próximos anos. Jamil, mas eu percebo que a gente não está ainda devidamente preparado para a discussão desses temas dentro desses núcleos, porque quando acontece, e eu já participei de algumas reuniões nesse sentido, eu percebo que a vibração cai, que há uma discórdia, que há um peso muito grande que necessariamente deixa com que a reunião fique um pouco fora do seu eixo. O que você diz para a gente nesse sentido? Euripides, assim, as poucas vezes que nós conversamos no nosso grupo, a gente nunca teve problema algum, nem assim de vibração e nem de conflito, porque a gente não ultrapassou o limite do respeito. Nós não ultrapassamos o limite de indicar alguém, porque eu acho que o conflito ele começa aí. Eu já participei de reuniões em que aconteceu isso que você está falando, né? Mas talvez, né, por ter sido uma situação precipitada, né, não foi um planejamento, mas a partir do momento que a gente está se preparando para isso, né, nós não passamos por nenhuma situação de conflito. O que me incomoda mais por exemplo, recentemente, ou eu ouvi ou eu li de espíritas dizendo o seguinte, que o Genivaldo que foi asfixiado e morto lá, certamente ele mereceu aquilo porque era um marginal. Absurdo, né? Então, onde que está essa vibração? Então, eu acho que essa questão é cada um que constrói o seu meio, né? É se preparar e conversar. É como eu falei no início, eu sei que é um tabu, né? O movimento espírita já quebrou alguns tabus, falando com mais clareza sobre racismo. Então, assim, eu acho que a gente está num momento aí importantíssimo. Então, a gente no nosso grupo, a gente não tem essa preocupação não, porque a população que a gente trabalha no Jardim Aeroporto está sofrendo muito, muito. Assim, mês a mês vai aumentando as necessidades, aumentando o desemprego, e com isso outros conflitos, porque aí tem as dificuldades do relacionamento do casal, e aí a gente vai, né, percebendo que, por isso que eu falei da afabilidade e doçura, ela está ligada aí muito, né, com o assunto. Jamil, você falou ainda sobre racismo, sobre esses problemas, mas o Brasil não tem racismo mais, a lei está protegendo. O que você tem a dizer sobre isso? Nara, assim, a questão do racismo no Brasil, além de ser a violência direta, né, porque os índices de violência, né, especialmente com mortes, é direta, né? É uma estatística desproporcional, né, contra a população jovem, negra, e o que é muito triste no Brasil, além da violência explícita, é o racismo estrutural, que dá essa impressão de que nós não temos racismo, né? E quando se fala em minoria, não é que a população negra é minoria. A minoria negra no Brasil é porque ela tem pouco acesso a tudo que se diz com relação à qualidade de vida. Então, quando você vê o acesso às universidades, às profissões melhor remuneradas, o Magazine Luiza recentemente, a Luiza Helena foi de uma humildade em dizer que ela foi racista durante muito tempo na vida dela e não percebia. E o que ela fez? Ela criou um trainee específico
para que os negros pudessem ter uma ascensão maior a cargos de altos salários dentro da empresa. Então, se a gente olhar na política, se a gente olhar em todas as questões em que a gente fala de classe, não social, de classe econômica mesmo, de ter acesso a melhores salários, a melhores condições de vida, a gente não vê a presença do negro. E quando eu falo, Nara, que eu fico muito incomodado, está fazendo alguns anos, eu fui num centro espírita aqui em Franca, se não me engano ali perto da Vila São Sebastião, e eu levei um susto, porque 100% dos frequentadores eram negros. E caiu uma ficha. Caramba, eu frequento 3 centros espíritas, eu vou fazer palestra em dezenas de centros espíritas, e a população negra nos centros espíritas é muito pequena. E eu comecei a refletir sobre isso. Aí eu fui procurar o censo. E no censo das religiões, o movimento espírita é uma população branca, é uma população de classe média alta, é uma população, a maioria de homens, especificamente quando se fala de diretorias. Então a gente tem que estar refletindo nisso. Eu acho que eu não estou dizendo que os seres espíritas são racistas, não. Eu estou dizendo o que acontece que a gente também não atrai, né, os negros para estarem junto da gente. Então, por isso que eu falo que a gente o tempo inteiro tem que estar incomodado. Claro que eu nunca presenciei, né, uma situação de racismo dentro de uma casa espírita, mas, né, é uma questão que eu acho que a gente tem que estar refletindo, né? Não seriam eles também que se sentem assim, logicamente, pela própria estrutura social e tudo? Não sei, eu não tenho Jamil, né? Porque os centros habitualmente são muito fraternos com todos os que procuram. Assim, eu falo dos que eu conheço e convivo, né? E esse dado que você dá, que é estatístico, lógico, me fala assim que às vezes eles próprios não se sentem à vontade. Então, a gente não sabe, né? Eu não tenho essa resposta, mas assim, no processo histórico, eu acredito que teve momentos aí que a gente foi elitista, né? Quando você vê, por exemplo, congressos em que você precisa pagar para ir, porque senão você não pode entrar, e no Brasil as classes econômicas D, E, tem na sua maioria populações negras, a gente está excluindo explicitamente. Então é isso, Nara, que a gente tem que estar questionando. O que eu posso fazer? Já está bom. Se não tivesse bom, eu não estava frequentando, eu não estava abraçando essa doutrina, né? Então eu gosto sempre de reforçar isso, né? Existe provavelmente dentro de todas as cidades que tem o movimento espírita acolhimento, socorro, amparo, na questão material, na questão espiritual. Eu não quero tirar o crédito de nada. Eu acho que é sempre pensando assim, o que eu posso melhorar. É isso que eu falo de estar incomodado. Jamil, já que a nossa proposta é de amor, é de acolhimento, é de fraternidade, lembrando um pouquinho de Jesus, que é que você poderia nos trazer aqui nesse momento? Eurives, não resta dúvida que é a nossa referência maior. Em todas as passagens de Jesus, a afabilidade, a doçura estiveram presentes, e o que tornou, né, tanto a sua mensagem quanto a sua vida tão grandiosa ao ponto de dividir a história, é que ele não escolheu a quem ser amável e ser dócil, né? Então, eu acredito que como nós estamos caminhando ainda nesse sentido, a gente ainda tem o sentimento de afabilidade e doçura muito maior com aquelas pessoas que a gente já convive e é afim, porque às vezes até dentro da família, dentro dos relacionamentos,
tem alguns que ainda a gente não conquistou esse sentimento, mas a gente ainda tem dificuldade com aquele que pensa diferente da gente, aquele que às vezes em algum momento nos agride verbalmente ou de outra forma, e mesmo quando o que ele diz é verdade, às vezes a gente ainda não tem condição de aceitar, a gente prefere querer justificar no momento do que aceitar aquilo ali como algo que a gente tem que melhorar. Então, quando eu estava pensando em tudo aquilo que Jesus trouxe de mensagem e exemplificou, é claro que me veio à mente também os grandes exemplos que a gente tem, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Na nossa cidade a gente tem uma infinidade de exemplos, mas eu queria também que nesse momento a gente relembrasse quem são as pessoas que a gente conviveu ou convive, que são expressões da afabilidade e da doçura, né? Então, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu falei assim, bom, quem que eu vou citar? Aí de repente caiu minha ficha. Falei, caramba, minha mãe, ela vivenciou isso no extremo. Então, assim, às vezes a pessoa está do nosso lado, não precisa nem procurar um livro. É um exemplo muito próximo a você, né? Muito próximo, e todos têm, né, Eurípides? Com certeza. A minha mãe, assim, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Ela teve uma vida muito difícil por conta de doenças diversas, desde a juventude, depois na fase adulta, depois na terceira idade, perdas, né, em vários sentidos, 6 filhos e uma vida muito difícil materialmente, nunca tiveram carro, nunca tiveram acesso, por exemplo, vamos num restaurante, vamos viajar para a praia, e assim, nada que eu não lembro de uma situação que eu vi algo contrariá-la, né? Teve Alzheimer, então aquele processo foi muito dolorido, aquelas mudanças, e sempre, tudo bem, tá tudo certo, sempre com um sorriso. E tem um amigo meu, Fred, de Cássia, ele fala que a gente tem que tentar levar a nossa vida igual um suspiro, leve e doce, né? Para toda situação, como que eu posso dar mais leveza nessa situação? E como que eu posso ser doce? Quando eu vou bater papo sobre esse assunto na casa espírita, eu levo suspiro e distribuo na entrada. E aí, na hora do bate-papo, eu pergunto, e aí, como é que foi? A descrição das pessoas é isso. Olha, é doce, é leve, ele desce de forma muito suave. Então é isso, mesmo diante de uma contrariedade, mesmo diante das situações mais absurdas, Jesus não perdeu essa leveza. Deixava a mensagem, mas com muita doçura. Está muito distante da gente? Claro, a gente não vai conseguir o tempo inteiro. Mas se a gente perceber, a proposta é de pequenas atitudes. A gente tem um trabalho com pessoas em situação de rua, e há pouco tempo a gente levou, estava muito frio, a gente levou agasalho, a gente levou alimento, e aí a hora que a gente entregou, teve uma senhora que teve uma crise de choro, né? E aí nós perguntamos, né, se ela estava bem, se precisava de alguma outra coisa. Ela falou assim, não, é gratidão, e não é só pelo que vocês estão trazendo, é porque vocês olharam nos nossos olhos, perguntou o nome, perguntou como que nós estamos, porque a maior parte das pessoas não nos olham e não vêm conversar com a gente, e aquelas que vêm às vezes não tem nada de material, algumas chegam até a gente também, né? Então não é só o material, né? A Renata Quintela, quem puder procure Renata Quintela TED, é aquelas palestras de 10, 12 minutos. Ela tem um trabalho na cidade de São Paulo. Ela chega e pergunta para as pessoas na rua. Não é só morador de rua, não, para qualquer pessoa. O que eu posso fazer por você agora? E aí ela vem realizando sonhos. Ela tem um grupo, ela cita nessa palestra um dos exemplos da Dona Maria, que o sonho dela era fazer uma caminhada no Parque Ibirapuera. Só que levou um bom tempo para eles conseguirem levar a Dona Maria para caminhar no Parque Ibirapuera, porque ela não tinha as pernas. Eles fizeram campanha, adquiriram as pernas mecânicas,
fizeram a fisioterapia e realizaram o sonho dela, foram caminhar com ela lá. Só que a maioria das pessoas pede um abraço, um bate-papo, tomar um café junto. Então, eu penso assim, ainda mais que eu fui chamado para fazer um estudo, eu falei assim, bom, então peraí, o que isso está mexendo comigo? Não é só tentar explicar o que eu entendi. E está mexendo muito comigo isso, né? Da afabilidade e a doçura nos pequenos gestos, mas também na sociedade como um todo, porque Jesus revolucionou e ele incomodou muito o sistema da época, né? Ele não falava as coisas só para agradar. Quando você fala aí, Jamil, sobre dar esse agasalho ou levar a sopa para esses que estão em condição de rua, eu penso assim, aquele alimento ele vai voltar a ter fome, mas aquele gesto de amor ele planifica. E é isso que nós estamos precisando no mundo. Nós as oferecemos para a nossa família, para pessoas talvez em condições diferentes da nossa. A gente quer prover, mas às vezes estão necessitando de amor. Por isso que você escolheu, né? Expressões do amor. Nara, você falou desse ponto aí, né, que é fundamental, né, das marcas que a gente deixa, né? E uma coisa que a gente procura fazer também é tentar estimulá-los, né, a não acreditar que aquela situação ali é uma situação permanente, né? Porque muitos têm família, muitos poderiam retornar, só que a gente também não julga o porquê que ele está ali, mas o tempo inteiro, né, acredita que isso aqui não é a sua situação definitiva, né? E o movimento espírita também tem, né, vários locais que tem cursos profissionalizantes, que tem opções também de trabalho, né? Tem a questão do imediatismo ali, né? Mas quando a gente consegue também, né, não só acabar com a fome momentânea, como você falou, ou o frio, mas também criar condições, né, para que ele busque isso também é o sonho, né? Aí a gente está fazendo não só a assistência social, né, mas também a promoção social. Talvez essas expressões de amor tenha muito a ver com essa promoção, né, da criatura, porque é modificação, é esperança, tudo isso que a gente também quer para nós, né? E quando a gente fala do ame sua vida, é porque a gente acredita muito que o primeiro passo é a autoestima. Porque muitos não se acham em condições, não acreditam, pensam que... não se acham talvez merecedor, né? Isso tem a ver talvez assim com culpa, que está lá no íntimo, né, da pessoa, e nós desconhecemos, né? Não, muitos se abrem e falam isso. Eu não vou voltar porque eu estou fazendo a minha mãe sofrer muito, porque eu não estou conseguindo superar as drogas, né? Então cada um tem uma história ali. Mas eu sempre falo, Nara, estar atento ali, olhando nos olhos e ouvindo, a gente não tem dúvida que é o mais necessário ali, para os dois, para eles e para nós. Porque eles se beneficiam, mas aquele que oferece também, e muito, né, Jamil? A gente é mais necessitado do que eles, porque alguém que continua vivendo, né, em condições tão precárias, né, já mostra que está superando, né, a dificuldade, né? Olha, está muito difícil, né? Quantos que a gente encontra que fica o dia inteiro, né, pegando papelão, latinha, para no final do dia conseguir R$10, né? Imagina. Então assim, olha que lição aí, né, vamos seguir em frente, dias melhores virão. Jamil, nós agradecemos a você pela sua presença aqui no Sementeira Cristã, que enriqueceu o nosso programa, e a gente deixa os microfones abertos para o seu encerramento, com uma mensagem, se for o caso. Só agradecer também, Euripides.
quando a gente fala de expressão de amor, a gratidão também é uma das maiores, né? Então agradecer pelo convite, agradecer por estar juntos aqui, aos que estão ouvindo o programa e que recebam aí um abraço fraterno e até a próxima aí, com muito carinho. A gente que agradece a você. No momento musical de hoje, vamos ouvir com o Coral Sol Maior, composição de Osana Janaína de Oliveira, Acima de Tudo o Amor. Persegues assim, pois ouvi tua voz, Senhor, vai-te envio às nações, meu evangelho é a luz de quem crê. Que eu seja um vaso em suas mãos, para cumprir seus preceitos, Senhor, eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos, o dom da profecia e ciência, montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado a chamas, sem nada valer, sem amor eu nada seria. Que eu seja um vaso em suas mãos, para cumprir seus preceitos, Senhor, que eu possa levar às nações a caridade, a paz e o amor. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem o coração do homem sentiu o amor que Deus preparou. De nada adianta o dom de línguas dos homens, dos anjos, o dom da profecia e ciência, que eu mudasse montanhas, enfim, mesmo que doasse meus bens, meu corpo lançado a chamas, Senhor, sem nada valer, sem amor eu nada seria. Profecias terão o seu fim, a ciência terminará, as línguas emudecerão, mas o amor jamais acabará.
Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Hoje, no momento de divulgação dos Centros Espíritas de Franca, vamos contar a história da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor. Quem nos enviou o documento foi o nosso companheiro Alain Moraes e assim ele conta: meu pai José Ambrósio Filho e mais alguns amigos fundaram em Capitinga, Minas Gerais, o Centro Espírita Francisco de Paula Vitor. Não me lembro precisamente a data, acredito que foi mesmo antes do meu nascimento, em abril de 1944. No ano de 1950, mais ou menos, meu pai se viu obrigado a se mudar para a cidade de Franca por motivo de trabalho que conseguiu na Casa de Saúde Allan Kardec, hoje Fundação e Hospital Espírita Allan Kardec, deixando o centro aos cuidados de amigos de Ideal em Capitinga. Em Franca, meu pai conseguiu, com dificuldades, manter sua família. Os anos se passaram, os filhos cresceram e começaram a ajudá-lo nas despesas de casa, e todos os 10 filhos seguiram a doutrina espírita. Certo dia, por curiosidade, eu, Alain e meus irmãos, Rivail e Eurípides, fomos visitar o Centro Espírita Francisco de Paula Vitor em Capitinga, e qual foi a nossa decepção? O centro estava totalmente abandonado, com poucas paredes em pé. O meu irmão Rivail, um tanto indignado com a situação, disse sem pensar: vamos reconstruir o centro. Eu, Alain, pensei um momento e disse: não vamos ter condições de fazer nosso trabalho aqui em Capitinga. Por que não fundarmos este centro em Franca? A ideia amadureceu e começamos a procurar um terreno em bairros carentes, pois Francisco de Paula Vitor, quando encarnado, trabalhou muito em prol dos necessitados, preocupando-se principalmente com a evangelização de crianças e adolescentes. Em outubro de 1994, fundamos em Franca, na rua Vicente de Paula Moraes, 1305, Jardim Aviação, a Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, com o auxílio de alguns amigos de Ideal, que com muito esforço, dedicação e boa vontade, colocamos em atividade. A ata e registros da entidade apresenta a data de 1º de janeiro de 1996. A casa hoje funciona aos domingos, às 8h30, com evangelização infantil e de adultos. Às segundas-feiras, às 20 horas, a reunião é doutrinária e passes. Quartas-feiras, às 20 horas, passe e aplicação de reiki. Temos a sopa fraterna diariamente, de domingo a domingo, no período da manhã, sempre às 9h30. O pessoal pega e leva a sopa para casa. A casa também oferece doação de cestas básicas a famílias carentes cadastradas.
uma média de 30 a 40 cestas mensalmente. Temos ainda doação de enxovalzinho de bebês às mãezinhas carentes, tudo com roupinhas usadas que ganhamos e montamos os kits. Funciona também o roupeiro, onde recebemos doação de roupas, calçados, roupas de cama e utensílios de cozinha, atendendo assim à comunidade carente. Temos também a biblioteca espírita, onde colocamos à disposição do pessoal o empréstimo de livros. Senhores ouvintes, conforme informações em atas, o primeiro presidente da instituição foi Allan Kardec de Moraes, e atualmente a casa está sob a presidência de Zenaide Maria Silva Eleutério. Esta é a bonita história da Casa Espírita Francisco de Paula Vitor, da nossa cidade de Franca. Correio do Além. Os espíritos falam conosco. Em Correio do Além, vamos ouvir narrativa constante do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Amarga Experiência. Quem interpreta é Cristiane Neves Peroni. Os espíritos caridosos me trouxeram aqui para que eu narre a minha desventura. Sou suicida, uma infeliz que destruiu todas as oportunidades próximas de ventura e felicidade com as próprias mãos. Rebelde, ingrata, que buscou a própria aflição. Católica desde muito cedo, atingi a adolescência fantasiada pela ambição das futilidades. Meus pais, embora bons, preocupavam-se mais com a beleza exterior e com os triunfos materiais do que com as bases morais e espirituais dos filhos. Fui atleta de natação, fazendo incursões ao mar, até que, vítima de lamentável acidente, vi desfigurada minha perna, deixando-me profundo trauma interior. Mesmo assim, consegui amar um moço que, por estar longe de me corresponder, traiu-me, sem a necessária coragem de desfazer o compromisso assumido. Numa manhã de loucura, desesperada, sorvi alta dose de tóxico letal, que me venceu o corpo, sem me destruir a vida. Antes, porém, redigi uma carta suplicando perdão aos meus pais. O que aconteceu depois, não posso descrever. Tive a impressão que despertei subitamente e desejei recuar. Era tarde. Pensei em gritar por socorro, mas um turbilhão em minha mente não me permitia fazê-lo. A garganta ardia em brasa. Tentei me erguer, mas tombei desgovernada, sem qualquer controle. Ardiam-me desde o estômago ao cérebro. Desmaiava momentaneamente e voltava em sono agitado. Debati-me até a perda da consciência, e quando retornava, saía em desabelada correria, como se estivesse envolta em um eclipse. Não sei como é possível sofrer tão variadas dores, não sei dizer, e nem quanto tempo durou tudo isso, não me recordo. Via seres horripilantes à minha volta e tentava fugir, mas desmaiava e o pesadelo continuava. Um dia, um rio de lágrimas chegou aos meus olhos, e não sei como, alguém lembrou-se de mim. Descobri que era minha vozinha, que, rogando a Deus por mim, aliviou-me da agonia sem limite. Foi o início do meu longo e delicado tratamento, que não sei quando terminará. O que importa é que agora suplico a misericórdia de Deus, preparando-me em demorado curso para a recuperação. Claro que minhas aflições não cessaram, sofro ainda, mas em outras condições de ânimo. Adiantaria dizer que o suicídio não resolve? Pois bem, almas sofridas, haja o que houver, por pior que se apresente a vida, em dores e provações, tenham um bom ânimo. Suicídio jamais. Espero que me ouçam. Suicídio é a desgraça para o espírito. É tudo que eu consigo dizer. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Sementeira Responde.
Vamos atender a nossa ouvinte Cristina Fernandes, que perguntou à equipe do Idefran: a reforma íntima é sempre abordada nos centros espíritas. O que vem afinal a ser esta reforma? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues. A reforma íntima é sempre abordada nos centros espíritas, sendo a missão do espiritismo, segundo Allan Kardec, melhorar moralmente e intelectualmente o homem. É natural que o tema seja constantemente debatido. O que vem, porém, a ser esta reforma íntima? Alguns a consideram como praticar o bem, fazer trabalho voluntário, conviver com os parentes difíceis, suportar o chefe e os colegas intolerantes no trabalho. A lista é extensa. Pode ser que algumas dessas ações constituam-se de fato uma melhora interior, porquanto demandam enorme esforço de nossa parte. E, relembrando Kardec, aquele que empreende esforço para domar suas más inclinações é alguém que pode ser considerado um autêntico espírita, logo, um ser que iniciou este trabalho de modificação interior. Mas seria apenas isto? Ou a tão propalada reforma íntima vai além disto? O que entender por reformar-se intimamente? E mais, como executar tão delicada tarefa? Haja vista que orgulho, vaidade, egoísmo misturam-se com alguns pedaços de virtudes que já conquistamos, como generosidade, humildade e paciência. Sim, porque limitações e virtudes misturam-se em nós neste estágio evolutivo de espíritos ainda imperfeitos, conforme classificação de Allan Kardec na escala espírita. Em algumas ocasiões, exercitamos a humildade, mas 30 minutos depois caímos na prepotência, ou seja, ainda não conquistamos as virtudes em sistema absoluto. Porém, se assim podemos dizer, temos algumas virtudes em construção. O que nos cabe saber é como conquistar essas virtudes, ou seja, como reformar-nos moralmente de modo que nosso comportamento seja pautado apenas no bem agir de forma desinteressada? A resposta para esta pergunta encontra-se em O Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão de número 919, quando Kardec indaga a maneira mais eficaz, ou seja, aquela que se reverterá em resultados positivos para a melhora íntima do homem. Os espíritos informam que o homem deve conhecer-se. A resposta é curta, embora Santo Agostinho faça posteriormente uma digressão sobre o tema. A resposta é bem curta e clara. Indubitavelmente que o homem deve conhecer-se para mudar de degrau evolutivo. Como crescer sem saber quais os vícios que ainda trazemos em nós e as virtudes a conquistar? Será que eu me conheço? Já fiz uma lista das minhas principais dificuldades? Eu sei quais são as minhas virtudes? Tenho coragem suficiente para encarar-me como realmente estou? Ou crio fantasias a meu próprio respeito? São perguntas que, se respondidas com sinceridade, podem dar um norte para o início de nossa reforma íntima. Então, percebemos que nos reformarmos intimamente vai além de realizar eventuais boas ações. É um trabalho hercúleo de conhecimento de nós mesmos e luta por exterminar um vilão chamado orgulho, que ainda teima em manter-nos retidos aos solos da mesmice. Coragem é preciso. Coragem, queridos irmãos. Vamos trabalhar na nossa reforma íntima.
Encerramos o Sementeira Cristã com a poesia de Maria Dolores, Regra de Luz. Se alguma prova te alcança, atende à vida, alma boa, ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolva os passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam. Ensinamento profundo surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva e afasta a invasão da treva. Dos céus a cava abismal, a planta desculpa o saque e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se busca marchar à frente com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Agradecemos a audiência de todos e convidamos para o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.